técnico de futebol condenado por estupro de uma menor de 13 anos em 1987. Em 2023, ele se torna técnico do Corinthians, um dos maiores times do Brasil. Depois de muita pressão da torcida, principalmente mulheres, pediu demissão. Ele não foi demitido, ele que pediu demissão. Ele comandou apenas 2 jogos do time, mas o impacto para as mulheres foi gigantesco. Eu quero contar para vocês sobre o caso, mas também sobre o peso que esse tipo de contratação causa nas mulheres que trabalham no próprio clube, mas também em jornalistas e em todas as mulheres que estão envolvidas com o esporte. Qual o recado que o Corinthians e todos os jogadores do elenco deram no dia 26 de abril de 2023? Hoje eu vou falar do caso Cuca e o impacto para as mulheres. Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Lembra de te inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhá-lo para o maior número de amigos. Ainda mais que estamos falando de um assunto tão sério e que é preciso que homens se posicionem. Vamos ao caso para vocês entenderem. Em 1987, o time do Grêmio, sim, o time que eu sou torcedora, foi para uma excursão na Europa para fazer diversos jogos e 4 dos seus jogadores foram detidos. Motivo? Estupro de uma menor de 13 anos. Os jogadores Cuca, Fernando, Henrique e Eduardo receberam a menina de 13 anos junto com alguns amigos dela no quarto do hotel. Ela e os amigos tinham ido ali para pedir camisas do time. Eles retiram os amigos dela e o ato é consumado. Dos 4, apenas um, Fernando, conseguiu provar que não estava envolvido no ato em si. Apenas foi cúmplice, vigiando a porta para que ninguém entrasse. Eles ficaram 45 dias presos na Suíça para que o juiz pudesse colher todos os depoimentos e fizesse exames de DNA. Eles tiveram uma defesa paga pelo próprio time, mas sofreram, óbvio, toda a rigidez necessária como um caso assim exige. Eles pagaram fiança e foram liberados, inclusive para voltar ao Brasil. E quando chegaram aqui, tiveram suas vidas normais retomadas. Existe uma matéria bem completa da Placar, na época, que fala do caso e conta que a situação mais tranquila era a de Fernando, pois teria sido o único do grupo que se manteve afastado da menina. Mas que Cuca e Eduardo teriam induzido a menina, na matéria tem o nome dela, mas eu prefiro não falar, a relação sexual e Henrique ao sexo oral, durante os 30 minutos em que permaneceram trancados no apartamento. A matéria é enorme e começa falando que todos eram bons moços, falando que ou moravam com os pais, ou não fumavam, tinha namorada, ou no caso do Cuca, era casado com sua segunda namorada, e que ela acreditava no homem que tinha. Quando eles voltam da Suíça, a Placar faz uma nova reportagem, mas agora conversando com eles. Conta que o Cuca era o mais traumatizado e que se angustiava com as lembranças do que tinha acontecido em Berna, na Suíça. Inclusive, se atentem a esse detalhe, tá? Das lembranças. O que é importante enfatizar dessa reportagem é que ela fala claramente que os jogadores não corriam perigo na justiça suíça, uma vez que se o processo em Berna pudesse condená-los, eles deixariam de cumprir a pena. O único detalhe que os fazia lembrar mensalmente do caso, diz a matéria, eram os 400 mil cruzados que deviam ao Grêmio pelos gastos com o advogado. Primeira explicação de direito para vocês. Eles não corriam perigo, pois como eles já tinham voltado para o Brasil, mesmo que fossem condenados, o nosso país não extradita cidadãos brasileiros. É a mesma coisa que aconteceu no caso do Daniel Alves. A juíza não deixou que ele fosse solto com medo dele vir para o Brasil por ter condições financeiras e assim fugir das consequências. O outro caso do mesmo estilo é o do Robinho, mas nesse episódio
existe diferença, porque o Brasil tem um acordo com a Itália de que cidadãos brasileiros que forem condenados na Itália podem cumprir a pena no Brasil. E o contrário também ocorre se um italiano é condenado no Brasil, pode cumprir a pena na Itália. Só que não é automático, tá? Precisa ter um pedido. Pedido esse que agora foi feito, mas precisa ter toda uma avaliação, uma validação. É necessário ver se ele correu de acordo com os trâmites do Brasil. Não é simples, mas é possível. No caso da Suíça, eles foram julgados e condenados. O que os jogadores cometeram foi enquadrado no artigo 187 do Código Penal Suíço. Qualquer pessoa que se envolva em um ato sexual com uma criança menor de 16 anos ou incite a criança a cometer tal atividade ou envolva uma criança em um ato sexual, com pena de até 5 anos. Tinha o artigo 191, que é até mais grave e que a pena é maior, mas eles não foram enquadrados nele, que fala: qualquer pessoa que, tendo conhecimento que a outra pessoa está incapaz de discernir ou oferecer resistência, tenha relação sexual ou cometa um ato similar à relação sexual, com pena de até 10 anos. A condenação de 3 deles, Cuca, Henrique e Eduardo, foi de uma pena de 15 meses de prisão e pagamento de $8.000 cada. Só 15 meses. Pena essa que também nunca foi cumprida. Já Fernando foi absolvido da acusação, mas condenado por ter sido considerado cúmplice, com uma pena de 3 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de $4.000. Eu poderia analisar vários detalhes do caso e até posso fazer um vídeo curto ou lá no meu Instagram, mas é importante entender que o Cuca foi condenado em um caso de estupro. Ele a estuprou? Não necessariamente, mas participou ativamente da situação. E o artigo fala claramente que é sobre ato sexual em si, ou até incitação do ato, ou que envolva a criança a algo assim. Se um caso acontecesse no Brasil, desde 2009, temos na lei que praticar ato sexual com menor de 14 anos é estupro. Não existe falar em consentimento, assim como na Suíça, só que lá é até 16 anos. E caso ele não tivesse tido ato sexual, mas participado, se enquadra em corrupção de menores aqui no Brasil. Artigo 218, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Mas chegamos em 2023 e um dos maiores times do Brasil resolve contratar o Cuca como técnico. Uma decisão contrária a boa parte da torcida e até mesmo jogadoras do time feminino do Corinthians. Além da manifestação de outras pessoas como jornalistas, em sua maioria, mulheres. Mesmo com todos os posicionamentos contrários, o presidente do Corinthians mantém a decisão. O contrata e ele comanda 2 jogos. O Cuca participa de uma coletiva e fala sobre o caso, dizendo que era inocente e que tem mulher e filhas. Ele declara também que o julgamento aconteceu à revelia, que quer dizer que ele não teve conhecimento e possibilidade de se defender. O que foi desmentido hoje, nessa época agora, pelo Cacalo, que era vice-presidente jurídico do Grêmio na época, em uma reportagem para o UOL, declarando que o processo foi acompanhado pelo departamento jurídico do Grêmio e que, inclusive, o próprio Cacalo estava no julgamento em agosto de 1989. Outro detalhe, Cuca hoje diz que tem uma lembrança muito vaga do caso por não ter acontecido nada. Mas vocês lembram do que eu contei para vocês, que tem na matéria da Placar? Ele era o mais abalado e as lembranças ainda o aterrorizavam. Como algo tão marcante antes, hoje ele não lembra nada direito. Vamos lá. Existiu estupro, pois teve jogador que confessou. Todos declararam que aconteceu algo lá dentro. Então ele falar algo diferente hoje é uma mentira.
Na época do ocorrido, o próprio Cuca falou para o jornal Esportes que, abre aspas, a tal menina era do tamanho de um armário, subiu para fazer sexo com um de nós no apartamento. O nome reserva-me o direito de omiti-lo. Então, ele declarou claramente que um deles consumou o ato com a menina de 13 anos. Alguma dúvida? Agora vamos falar sobre o recado que o Corinthians dá para todas as mulheres, mas principalmente para suas funcionárias, sendo elas atletas ou que trabalham na empresa. O time, em 2018, lança a campanha Respeita as Minas. Tem programa na sua TV em 2019. Em 2021, faz camisa roxa com a Nike com a hashtag da campanha. E em 2023, contrata um técnico envolvido em um caso de estupro que foi condenado e não cumpriu essa pena. Ainda temos a informação que antes do segundo jogo, o técnico, o Cuca, pensa em demissão. E os jogadores o apoiam a continuar. Os mesmos que usaram a camisa escrita Respeita as Minas. Já no segundo jogo, esses mesmos jogadores, com o intuito de apoiar publicamente, correm para abraçar o técnico. E após, em entrevista, um dos jogadores, que diz não saber nada do julgamento, critica uma comentarista mulher. O técnico se demite, mas ele não saiu por algum motivo do clube, mas por pressão externa e que ele diz terem o abalado. Eu falo tanto aqui sobre empresas amigas da mulher, ações de equidade de gênero nas instituições, local de escuta, mas também de prevenção a assédios. Me respondam, depois de tudo isso, qual mulher que trabalha no Corinthians vai se sentir segura em denunciar algum tipo de assédio? Como os homens vão tratar as mulheres que trabalham na mesma empresa que eles? Um pequeno exemplo já foi dado pelo jogador Roger Guedes, e como falou da jornalista Ana Thaís Matos. Surgiu o questionamento se eu e as outras mulheres não somos a favor da ressocialização de quem comete algum crime. Claro que sim. Mas ele precisa primeiro pagar pelo crime que cometeu e depois ele pode se enquadrar em outro tipo de trabalho que não o coloque sendo aclamado por torcidas. Pois me digam aqui, como você vai torcer por seu time com a sua filha no estádio onde o técnico é um homem que esteve envolvido em um caso de estupro de uma menor de idade? Muitos dizem, mas esse é o trabalho dele. Bem, você acha que tá tudo bem um professor envolvido em um caso de estupro voltar a dar aula na escola dos seus filhos? Mesmo o caso não envolvendo qualquer aluno, o Cuca precisa pagar pelo crime que cometeu e pelas escolhas que tomou. Outro detalhe, por qual motivo antes não se reclamou, sendo que ele continuou jogando e já foi técnico de outros times? Falta de informação e uma sociedade ainda apática a casos como esse. Você sabe que a maioria das faculdades de Direito ainda não tem ofertada a cadeira de Direito da Mulher? Temos a Lei Maria da Penha, mas que só foi colocada em vigor em 2006 e só sendo colocada em prática realmente em 2012. A reclamação de agora acontece a partir de um movimento de informação e educação, além de somente agora termos mulheres em locais de destaque para poder reclamar. Ou vocês lembram de alguma comentarista de futebol em 1987? Além da falta de informação do que realmente aconteceu na época. A grande matéria feita na Placar, revista essa que sempre foi comercializada para um público majoritariamente masculino. E a gente vê o quanto o caso não era levado a sério no Brasil, pois o nome da vítima foi revelado e um fotógrafo ficou na porta da casa da menina para poder registrar o seu rosto. Ele fez a foto que foi publicada no Brasil, mas ele tentou vender para jornais de outros países que não compraram por medo do que a Suíça poderia fazer, já que a menina era menor de idade. Então, com isso, já conseguimos entender como o Brasil, até pouquíssimo tempo,
encarava casos de violência contra a mulher. Ainda mais se os homens que praticam ou praticavam têm um certo prestígio como jogadores de futebol. A mudança de posicionamento só ocorre mesmo após a tentativa de contratação pelo Santos do Robinho, que era condenado na Itália, e também através de um resgate das jornalistas mulheres, pois muitos homens ainda se posicionavam a favor da contratação dele. O futebol já é marcado pelo machismo, pela grande dificuldade de mulheres se sentirem bem em participar. Ainda é um espanto quando eu digo que já fui no estádio sozinha. O futebol feminino anda em passos lentos no Brasil. E isso é impossibilitar meninas de conquistar seu espaço no mercado de trabalho através do seu talento. Acabamos de ver a Giovana, a menina que jogava no Botafogo, tendo que ir embora do Brasil para poder jogar com tranquilidade. Pois os pais dos meninos que jogavam com ela gritavam para os filhos baterem nela. E quando acontecia, diziam que ela não deveria estar ali. O Corinthians, com esse caso, ainda mostrou o quanto não respeita a opinião das mulheres. Pois as jogadoras do seu próprio time feminino de futebol, e que é importante destacar, um time muito bom e vencedor, se posicionaram publicamente contrárias à contratação do Cuca como técnico, e elas não foram ouvidas. Então o Corinthians agora precisa entender, depois do caso do Cuca, que necessita urgentemente fazer ações, mas não de marketing, internas, com seus funcionários e funcionárias sobre equidade de gênero, contra o assédio, respeito às diferenças e combate à violência contra a mulher, com palestras e cursos. E isso também serve para todos os clubes brasileiros, que não basta ações de marketing e faixa em jogo. É necessário que exista ações concretas, começando dentro do clube e em todos os patamares de cargos. A falta dessas atividades afasta o talento de mulheres da empresa do clube, dos times como jogadoras, dos campos como torcedoras, e acaba que impacta até nas rendas desses clubes. Porque qual mulher que vai comprar depois de novo a camiseta do time? Quando será que realmente as minas serão respeitadas? O que você achou sobre esse assunto? Me conta! Um beijo e tchau, tchau!